Você não precisa perder a fé em todo mundo, mas você vai precisar melhorar a sua comunicação. E melhorar a comunicação nem sempre é dizer mais. Pelo contrário. Oi, eu me chamo Sol Cortegiano e esse é o podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, onde eu faço... Nossa, eu produzo muito conteúdo, gente. Meu Deus, inclusive tô cansada, tá? Mas sempre com muito amor, sabe? Aquelas. Se você quiser sugerir um tema, você é muito bem-vinda. Outra coisa, se estiver nas plataformas digitais, não esquece, por favor, de seguir também. Ai, gente, quanto tempo que eu fiquei explicando, hein? O que eu queria dizer, como eu queria ser interpretada, quais eram as minhas intenções, por que eu tava chateada com alguma coisa, por que eu não tinha feito o esperado. E por aí vai. Se justificar, implorar o mínimo e até tentar desenhar, tem vezes que nem isso funciona. A gente ficou acostumado com dois extremos. Ou a gente é um pedinte emocional, tudo se implora, ou a gente vira um eremita na caverna e não quer nunca mais ver ninguém. Mas, gente, mas não tem meio termo, não? Mas e se houvesse uma maneira de conquistar respeito e honrar sua voz, tudo ao mesmo tempo? Lembra de todos aqueles argumentos que você ficou ensaiando? Ou aquele parágrafo que não surtiu efeito? Sendo sincera com você, eu até ensaiei áudio umas épocas. Não surte efeito, né? Não tem aquele negócio de pronto, agora a pessoa mudou. Ou agora a pessoa passou a me respeitar. Ou ela me escutou dessa vez. Uma coisa que eu precisei entender, que talvez você precise também, não é repetir que vai fazer alguém entender. Uma pessoa pode não entender da primeira vez. Se ela não entende da quinta, por que você está explicando ainda na quinta vez? A verdade é que o famoso gaslight é a forma que pessoas têm de, talvez até não intencionalmente, tá? Manipular. Ou é de uma forma realmente intencional, ou é de uma forma que a pessoa aprendeu que tá tudo bem agir dessa forma. E você pode estar condicionando essas pessoas, sem querer também. Óbvio. Você não pode convencer uma pessoa que já decidiu quem você é e muito menos uma pessoa que está comprometida em não te compreender. Quantas vezes você já não ouviu? Nossa, mas você entendeu errado. Nossa, que exagero também isso, eu nem precisava disso tudo. Ou claro, o emotivo. Ah, então é assim? Beleza, então. Nunca mais eu vou te ver, nunca mais eu vou te olhar na cara. Nossa, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Tem algo muito interessante em ver um padrão se repetir. Mas não pra você ficar revivendo aquele padrão, mas sim pra você conseguir sair dele. E a partir do momento que você fica craque num padrão, é quando você finalmente consegue quebrá-lo. Ninguém tá dizendo que é fácil não, tá? Por alguma razão você tá sempre errada. Nunca deu pra entender direito o que você quis dizer. Ou você tá exigindo demais. Por que você tá se propondo a explicar de novo? Ah, porque se você não fizer, então não tem relação. Ah, então é uma relação que só você tem que fazer. Se você não faz, a relação acabou. Por que você está investindo nisso exatamente? Eu já fiz isso muitas vezes na minha vida e foi difícil enxergar. Eu tive que aceitar que tinham pessoas que estavam comprometidas em me entender mal. Você sabe dos seus valores, você sabe dos seus princípios, você sabe se você está sendo uma pessoa decente ou não. Mas essas pessoas que estão comprometidas em não te compreender são essas pessoas que vão odiar você simplesmente por se priorizar, dizer não, ser você mesma. Ou ainda, reagir, se colocar. Ou colocar energia no mesmo lugar, sabe? Você dá o mesmo tratamento pra pessoa de volta. Não precisa perder tempo fazendo joguinho. Só que tem um certo nível de autossuficiência que você chega, que pode também ser conquistado com cansaço de passar pelas mesmas coisas, que eu acredito que foi o meu caso. Eu não perco mais tempo tentando entender, sendo que não é recíproco. Essas pessoas ou essas situações não estão me dando a mesma energia de volta. Às vezes isso é chato. Às vezes eu gostaria que fosse diferente, mas não adianta a gente ficar alimentando cenários na cabeça do que poderia ser, ou do que poderia ter sido, ou do que vai ser um dia. Se agora, essas situações, essas mesmas pessoas, não estão tratando a gente como a gente merece, não estão nem aí pro efeito que elas têm na nossa vida, e não estão dispostas a fazer nada para mudar isso. Então você precisa entender que se uma pessoa tá ligando você à conveniência, por que você está tornando tudo tão conveniente para os outros e não para você? Isso não é sobre egoísmo para sempre, sem fim, a pessoa mais egoísta do mundo que agora só faz o que é bom para ela. Mas a gente precisa fazer o que é bom pra gente, sim. Você não vai passar por cima dos outros. Você não vai ferir direitos humanos, né? Ô porra. Foi mal que me irrita os extremos, né? Mas cadê você? O que houve? Por que nessa relação só tem uma pessoa? Porque você já se apagou, né? Você já foi deixada de lado. Quando é que é a vez da pessoa de lidar com as consequências das ações, por exemplo, ou reconhecer o que fez? Você pede desculpa, você sabe se desculpar, você consegue entender quando você fez uma coisa de errado, você consegue entender com reflexão
O que poderia ter sido melhor? Como você gostaria de agir? E não é sua responsabilidade explicar isso para uma pessoa que não sabe fazer essas coisas. Porque a grande sacada de tudo, que é bem óbvia, inclusive, essa pessoa sabe exatamente como fazer essas coisas. E tudo bem, ela pode ter se perdido no ego, nas dificuldades da vida, nos traumas de infância. Isso não te desrespeita. Isso não te desrespeita. Entendeu? Gente, se não, escuta de novo, porque assim, quanto tempo da sua vida você vai perder? Quanto tempo você vai ficar tentando intervir na vida de alguém? Tem certas coisas que de verdade são livre-arbítrio. Se a pessoa quer ser de um jeito e ela não quer mudar, por que você vai ser a pessoa que vai mudar? Não vai. E não só isso. Mas você não controla essas pessoas. Então para de tentar fazer o impossível acontecer para você se provar que você é boa o suficiente, que você é amada. Você pode ser amado de outras formas, com outras pessoas que estão em lugares mais semelhantes a você. Sem essa dor de cabeça, sem esse desgaste, sem esse peso. Tem um fator muito curioso também nessas pessoas, que é tirar o foco delas mesmas. Então, quando elas fazem algo e você aponta, elas dizem, mas você fez isso. Elas dizem, não, mas não é por isso. Por XYZ. São todos os outros motivos pelos quais eu agi dessa forma. Ou ataca. Mas você também fez isso? Não, você fez primeiro. Mas o que você fez é especificamente errado. E o que eu fiz, não. É nessa comparação injusta que você acaba perdendo. E eu não tô falando de jogo, não. Eu tô falando de sanidade mental. E de respeito. E de felicidade. E de ar puro pra respirar. Porque essas pessoas sufocam. No avião, as máscaras de oxigênio, elas caem automaticamente. Qual é a primeira coisa que dizem pra você? Primeiro você coloca em você. E depois você ajuda os outros. Porque você não tem como ajudar alguém se você estiver sufocando. Agora imagina isso. Você colocou a sua máscara. Você está tentando ajudar alguém. Essa pessoa vem e tira a tua. Por razão que se desconhece. Essa é a pessoa que você está tentando ajudar? É uma analogia que parece extrema. Não estou falando para você deixar ninguém sufocar no avião, não. Pelo amor de Deus. Mas, continuando no caminho da analogia, é interessante a gente se sentir culpado por querer colocar nossa máscara. Por querer respirar. E aí essas situações tóxicas, não há respeito, uma sensação de não conseguir lidar com aquilo, de se sentir cada vez mais sufocada, mais reprimida, mais julgada. E uma pessoa que te julga pela reação que você teve por causa de algo que ela fez, é uma pessoa que tá precisando de um tratamento aí. Se você levasse um soco na cara, você ia falar, ai caramba, sei lá, ou pelo menos ficar em choque, meio confusa. E aí você diz, meu Deus, pra que você fez isso? E a pessoa vira, cara, por que você tá reclamando? Você tá me irritando de ter um soco na cara. Whatever. Tipo, é que tá tudo bem eu reclamar de algo que é absurdo pra mim. Tá tudo bem eu reclamar de algo que não tá me fazendo bem. E eu coloco nesse exemplo porque é bem fácil da gente imaginar um absurdo desse. A gente simplesmente dizer, não, tem razão, a minha reação aqui, ela foi pesada, né? Não, poxa, um soco, né? Whatever. Então, por que a gente cria tantas desculpas, tantas justificativas? E por que a gente se acostuma tanto a ser desrespeitado? Sendo que se uma pessoa agiu de uma forma com você que foi completamente inaceitável, quem se importa com o que essa pessoa acha de verdade? Assim, não, mas a pessoa... Você tem que entender que nessas situações você vai sim ser pintada como vilã, como a pessoa que distorceu tudo, sendo que, o que eu te falei? É uma tática. Então a pessoa distorce tudo e ela diz que foi você. Então, por aí você começa a ver, né? Que você é muito louca, que você tá muito descontrolada. Só que eu tô louca ou eu não esqueci tudo que você fez? Eu tô louca ou não tem mais aquela conveniência que uma vez teve? Porque agora eu consigo entender o que é bom pra mim ou não. E eu honro isso. Será que é loucura você não deixar as coisas se repetirem? Ou você dizer, acho que depois de tudo que aconteceu, não vai ser tão fácil retomar. Não jogue toda a sua experiência, tudo que você passou, todos os seus momentos que você teve que lidar com tudo sozinha, em prol de boa vizinhança. Você me desculpa, não é uma coisa que eu faço mais não. Eu posso até ficar numa boa. Na verdade, tem situações que se tornaram tão indiferentes pra mim, hoje em dia, que eu olho e falo assim, gente, ok, mas não. Eu não tô no mesmo lugar que você me deixou, entende? E talvez você precise ouvir isso também. Se você evoluiu tanto, se você batalhou tanto pra chegar onde você tá, se você venceu várias barreiras suas e você tá em outro lugar na sua vida, não vai valer a pena deixar o passado reescrever tudo isso. Ou simplesmente amassar e jogar fora. Porque foi o seu esforço,
foram os seus momentos de tristeza, foram as suas mágoas, foram os seus traumas. E se uma pessoa não se importa com tudo isso que ela fez, você acha que é interessante você se importar com o que ela acha sobre você? Então tem muitas situações da minha vida que eu entendo que eu sou a vilã e eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu sei que eu fui a melhor pessoa que eu podia ser. Mas eu aprendi a me honrar, eu aprendi a me respeitar e por isso nem todo mundo vai estar acostumado e nem todo mundo vai gostar. Mas uma pessoa que gosta de você de verdade, que se importa, que não tá ao seu lado por conveniência ou que vê utilidade só por utilidade em você, essas pessoas vão entender. Ou no mínimo vão tentar entender. Então, ao invés de ficar a vida inteira explicando para pessoas que não vão te entender o que você quer dizer ou como você estabelece seus limites, o que você não gosta, o que você precisa daquela pessoa, enfim, seja o que for, em vez de ficar nesse ciclo com as pessoas que não querem entender, honre os lugares em que você é escutada, em que as pessoas tentam entender você. Não é passar pano pra você não, porque eu acho de verdade, como eu já falei, que a amizade de verdade são pessoas que te falam essa verdade. Mas aí, na minha opinião, elas precisam saber ouvir também. E aí, tem gente que não quer. Tem situações em que você se vê sendo o seu melhor e recebendo nada. É tipo você passar na frente de uma padaria. Você fala, nossa, que cheiro gostosinho de pão. Nossa, olha os doces e tal, e não sei o quê. E aí você vira a esquina e tem uma construção. Aí você fala, ué, por que vocês não têm aquele pão ali? Aí eles falam assim, não, tá aqui seu tijolo. Aí você fala, poxa, mas eu queria o pão. Por que você tá indo numa construção pedir um pão francês fresquinho, posso saber? Você foi a uma construção. Você vai receber um tijolo. E não adianta no dia seguinte, quando tiver mais 2 tijolos ali, você falar, agora eu posso encontrar um pão aqui? Um pãozinho francês, quem sabe um sonho? Não, você não pode. Continua sendo uma construção, gente. E não vai ser em 2 dias que aquela construção vai se tornar uma padaria. Será que tá se tornando uma padaria, gente? Será que não é um prédio comercial? Não é bom a gente se perguntar essas coisas? Então para de implorar o seu pãozinho fresco do café da manhã. Você nunca vai conseguir o pão. É melhor você ir na padaria, que tem exatamente o que você está buscando. Ai não, mas eu não consigo ir na padaria. Ué, por que não? Ué, você foi na construção, que era mais longe. Padaria do lado. A padaria ainda não abriu. Você não prefere esperar não pelo pão? Ou você prefere comer tijolo? Algo a se pensar. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Não esquece de me seguir nas redes sociais, de seguir o podcast nas plataformas digitais ou se inscrever no canal do YouTube. Eu te vejo na semana que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.